No boxe, já vimos vários nocautes que nos deixaram de queixos caídos. E no vídeo de hoje iremos ver 10 nocautes que chocaram o mundo do boxe. O primeiro nocaute da nossa lista foi o nocaute que o George Foreman aplicou no Michael Murray em 1994. Que o George Foreman foi um dos melhores pesos pesados de todos os tempos, nós já sabemos. Mas no ano de 1994, ele já estava longe de seu auge. E além de estar longe do seu auge, ele estava fora de forma e com 45 anos de idade. Enquanto o seu oponente, o Michael Murray, na época, tinha apenas 26 anos de idade. Era o campeão mundial invicto e em sua última luta antes de enfrentar o Foreman, ele tinha derrotado ninguém mais, ninguém menos do que Evander Holyfield. E no dia 5 de novembro de 1994, eles se enfrentaram e o Foreman era visto como o azarão para a luta. Mas no 10º round, George Foreman chocou o mundo e nocauteou o então campeão mundial invicto Michael Murray. E aos 45 anos de idade, Foreman entrou para a história como o campeão mais velho da história dos pesos pesados. E nos dias de hoje, 3 décadas após o Foreman ter vencido o Murray, ele ainda possui o recorde de campeão mais velho da história dos pesos pesados. Se o Foreman fez história ao se tornar o campeão mais velho dos pesos pesados, o Mike Tyson fez história ao se tornar o campeão mais jovem da história dos pesos pesados. Em março de 1986, o jamaicano Trevor Berbick se tornou campeão mundial ao derrotar o norte-americano Pinklon Thomas. Mas, para o seu azar, em sua primeira tentativa de defesa de cinturão, ele acabou se deparando com um jovem de 20 anos chamado Mike Tyson. Tyson, na época, estava invicto, com cartel de 27 vitórias e nenhuma derrota. Durante a vasta maior parte da luta, o jamaicano estava lutando no modo sobrevivência, e o Tyson dominou completamente o Trevor Berbick e o nocauteou ainda no 2º round. E antes do Tyson nocautear o Berbick, o campeão mais jovem da história dos pesos pesados era o Floyd Patterson, que se tornou campeão do mundo aos 21 anos e 10 meses, mas o Tyson conseguiu quebrar o recorde do Patterson e se tornou campeão mundial com apenas 20 anos e 4 meses de vida. E nos dias de hoje, quase 4 décadas depois, o Tyson continua sendo o campeão mais jovem dos pesos pesados. O próximo nocaute da nossa lista foi o nocaute que o mexicano Julio César Chávez aplicou no americano Meldrick Taylor. No dia 17 de março de 1990, dois boxeadores campeões mundiais e invictos se enfrentariam em uma luta de unificação de cinturões, na categoria meio-médio ligeiro. De um lado, o Julio César Chávez, que na época tinha um cartel impressionante de 68 vitórias e 0 derrotas, enquanto o Meldrick Taylor possuía um cartel de 24 vitórias e 0 derrotas. A luta era de 12 rounds, e durante os primeiros 8 rounds da luta, o Taylor estava dominando o Chávez. E o mexicano, por ter perdido 8 rounds, precisava urgentemente de nocautear o Taylor, pois mesmo se ele vencesse os próximos 4 rounds, ele seria derrotado por 8 rounds a 4 na hora da decisão. Do 9º ao 11º round, o Chávez foi melhor, até que nos segundos finais do 12º round, Chávez bate com força no Taylor, deixando o americano caído. Os últimos 10 segundos foram de pura adrenalina. Se Taylor se levantasse a tempo, ele venceria a luta. Caso ele não conseguisse, Chávez seria o vencedor. Taylor falhou em se recuperar a tempo, o que de forma bastante emocionante e dramática levou a mais uma vitória do Chávez. No dia 1º de junho de 2019, uma das maiores zebras do boxe nos últimos anos aconteceu, quando o americano/mexicano Andy Ruiz derrotou o inglês Anthony Joshua. Antes da luta começar, o desafiante ao título de campeão mundial Andy Ruiz contava com um cartel de 32 vitórias e 1 derrota, enquanto Anthony Joshua, que era reconhecido como o campeão dos pesos pesados pela WBA, IBF, WBO e IBO, tinha um cartel de 22 vitórias e 0 derrotas. No início da luta, o Joshua estava melhor e chegou até aplicar um knockdown no Ruiz no 3º round. A luta parecia que ia ser fácil, mas ainda no 3º round, o Andy Ruiz aplicou knockdown no Joshua. E ainda no finalzinho do 3º round, Joshua sofre outro knockdown, e o Ruiz mostrou que o Joshua estava prestes a ter a luta mais difícil da sua carreira. Após isso, a luta tinha se transformado numa guerra, até que no início do 7º round, outro knockdown sofrido pelo Joshua. E poucos minutos
depois, o Andy Ruiz nocauteou o então campeão mundial e invicto Anthony Joshua e chocou o mundo do boxe. O próximo nocaute da nossa lista foi o nocaute que o mexicano Juan Manuel Márquez aplicou no filipino Manny Pacquiao. Juan Manuel Márquez e Manny Pacquiao protagonizaram uma das maiores rivalidades do boxe nos últimos anos. Eles se enfrentaram pela primeira vez em 2004, e a primeira luta entre eles foi um empate. A segunda luta entre ambos aconteceu em 2008, e o filipino ficou com a vitória. Eles se enfrentariam pela terceira vez em 2011, e novamente o Pacquiao derrotou o mexicano. Mas em 2012, eles se enfrentariam pela quarta e última vez. Manuel Márquez na época estava com 39 anos e já tinha passado de seu auge, enquanto o Pacquiao estava com 33 anos. E na hora da luta, Márquez aplicou o knockdown no Pacquiao no terceiro round. Já no quinto round, foi a vez do Pacquiao aplicar o knockdown no Márquez. Mas quando faltava apenas um segundo para o fim do sexto round, Márquez vingou as suas duas derrotas para o Pacquiao e aplicou um nocaute brutal no mesmo. E esse nocaute é amplamente considerado um dos nocautes mais brutais daquele ano de 2012. Em 1974, um jovem de apenas 25 anos de idade, George Foreman, era o grande campeão mundial dos pesos pesados. Ele tinha se tornado o grande campeão um ano antes, ao de forma brutal e dominante ter nocauteado o então campeão e invicto Joe Frazier. Foreman, naquela época, tinha 40 lutas e 40 vitórias, sendo que 37 dessas vitórias foram por nocaute. E o soco do Foreman é amplamente considerado como um dos mais fortes da história do boxe. E o Ali, que naquele dia estava a tentar tomar o cinturão do Foreman, tinha 32 anos e tinha um cartel de 44 vitórias e 2 derrotas. E essas 2 derrotas que o Ali tinha em seu cartel foram as suas derrotas para o Joe Frazier e o Ken Norton. E um fato curioso é que o Foreman já tinha nocauteado tanto o Frazier quanto o Norton. Mas na hora da luta, o Ali nocauteou o Foreman no 8º round e provou ser o maior de todos os tempos. O último nocaute da nossa lista foi o nocaute que o Buster Douglas aplicou no Mike Tyson em 1990. De 1985 a 1989, Mike Tyson era o ser humano mais assustador do planeta. Ele tinha se tornado o campeão mais jovem da história dos pesos pesados em 1986 e estava atropelando todo mundo que aparecia em seu caminho. Mas em 11 de fevereiro de 1990, Tyson iria enfrentar o seu compatriota Buster Douglas, e essa luta foi realizada em Tóquio, no Japão. E todos achavam que essa luta seria mais um nocaute rápido para o campeão. Ninguém acreditava que Buster Douglas fosse ganhar a luta. Na verdade, só havia uma pessoa que realmente acreditava na vitória de Douglas, e essa pessoa era a sua mãe. A sua mãe disse a todos que Mike Tyson era quem estava em problemas ao enfrentar o Douglas. Mas 3 semanas antes da luta contra Tyson, a mãe de Douglas morreu. Além de ter perdido a sua mãe, Douglas também havia perdido a sua maior motivadora. E os seus gerentes o sugeriram a desistir da luta, pois além de ter que aguentar a pressão de lutar contra a besta Mike Tyson, Douglas também tem que lutar contra a dor de perder a mãe. Mas a morte de sua mãe não desmotivou, muito pelo contrário, isso motivou ainda mais para a luta. Douglas era o azarão na proporção de 42-1, mas no 10º round da luta entre Tyson e Douglas, o inimaginável aconteceu. Douglas nocauteia o então temido Mike Tyson e chocou todo mundo. E a sua vitória sobre o Tyson continua sendo até hoje a maior zebra da história do boxe. E após a luta, Douglas homenageou a sua falecida mãe. E naquele dia, além de ter derrotado o homem mais temido do mundo, Douglas tinha também se tornado campeão mundial. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like. Até a próxima e falou!